E é hora de falarmos sobre aquele assunto que todo concurseiro fica esperando, né? As dicas de como estudar melhor, de como se preparar melhor, de como ficar mais perto da sua vaga. E hoje a gente vai falar sobre uma nova ferramenta, uma ferramenta que vai te ajudar a identificar onde você precisa melhorar. Ela avalia de forma quantitativa o desempenho de pessoas que estão estudando para alcançar aquele cargo tão desejado. E para explicar para a gente tudo isso, o que é esse novo aplicativo, eu vou conversar agora com o criador, que é o engenheiro Victor Maia. É o autor dessa ideia e vai contar tudo para a gente aqui no concurseiros.com. Olá, Victor, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada por participar com a gente aqui do Tarde Nacional. Eu estou curiosa para saber como que é essa plataforma, como é que você conseguiu criar uma ferramenta que pode fazer essa avaliação, né? Mostrar para o estudante, para o usuário, no caso, onde ele está melhor, como é que funciona? Então, o que a gente fez é um trabalho estatístico, né? Tem um viés muito científico, que é o seguinte: a gente criou uma plataforma de simulados em que a gente é capaz de dizer o quanto o usuário sabe em cada uma das disciplinas que caem em concurso, em comparação com as pessoas que foram de fato aprovadas. E isso dá uma informação para o usuário de qual concurso que ele está mais próximo de ser aprovado. Vocês fazem um mapeamento de todos os concursos que estão para acontecer? É isso? E aí dá essa dica para o aluno? Na verdade, a gente analisa todos os concursos que já ocorreram e a gente pega a informação das notas, ou seja, do desempenho das pessoas que foram de fato aprovadas nesse concurso, e a gente consegue, por meio de simulados, dizer ao nosso candidato em qual concurso ele teria mais chances. E aí, nesse sentido, ele consegue direcionar os seus estudos para aquela área que ele tem maior chance de aprovação, ou seja, ele está mais perto de ser aprovado. Entendi. Então, com base, por exemplo, teve há pouco tempo o concurso do TJ. Aí, se mostrar que a área dele é essa área jurídica, de tribunal, ele vai focar mais nesse tipo de concurso, né? Onde ele tem mais chance. E mesmo dentro de um mesmo órgão, né, de um tribunal, eventualmente o candidato está mais preparado para o cargo de analista do que o de técnico. E às vezes ele está focado no de técnico quando deveria estar focado no cargo de analista, que muitas vezes ele tem muito mais chance de ser aprovado, mas não sabe, porque até então não existia nenhuma ferramenta que desse esse tipo de diagnóstico para ele. Agora, Victor, como é que surgiu essa ideia? Você se baseou em quê? Você já foi um concurseiro, tem muitos amigos que estavam tentando encontrar um caminho, assim, uma resposta. Como é que surgiu a sua ideia? Isso foi uma coisa muito pessoal. Eu trabalhava na iniciativa privada e estava procurando a estabilidade, né? Acho que é o objetivo da grande maioria das pessoas que procuram o serviço público, as boas remunerações e a estabilidade, né? Eu queria uma mudança na minha vida. E eu abandonei a iniciativa privada com esse objetivo e eu queria encurtar o máximo possível esse período de estudo, né? Muitos candidatos reportam essa ansiedade dessa transição de carreiras e para mim não foi diferente. Eu senti essa ansiedade de me recolocar o mais rapidamente possível. Mas como eu tinha um background bem analítico, o que eu fiz foi estudar como é que eu poderia ser aprovado da forma mais rápida possível. Então, nasceu para mim, né? Eu fiz para mim e deu super certo. Eu fui aprovado com 4 meses de estudo. E eu comecei também a usar a mesma metodologia com alguns conhecidos que estavam com o mesmo objetivo. E à medida que foi dando certo, eu percebi que existia uma dor, né, no mercado, que as pessoas tinham essa necessidade de ter uma orientação para poder estudar. E aí eu resolvi colocar essa minha metodologia num software e disponibilizá-la online para quem tivesse com a mesma necessidade, que são hoje em torno de 13 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente, né? Agora é interessante isso, porque uma das queixas dos concurseiros é exatamente o tempo que demora, né? E os professores dos cursinhos, os melhores, sempre dizem, não tenha muita pressa, estude e tal. E você pegou um atalho de sucesso. Mas o concurso que você conseguiu êxito, estava de acordo com aquilo que você levantou aí nos seus estudos comparativos para você mesmo? Sim, na verdade o meu objetivo, quando eu comecei a estudar, eu queria, né, o meu sonho era ser perito da Polícia Federal. Mas não tinha edital em praça, nem em previsão.
Então, a partir disso, eu comecei a estudar qual seria um concurso que me levasse na direção da aprovação para perito, mas que fosse mais fácil e que fosse mais dentro de um horizonte de tempo mais plausível. E no caso, para mim, era o de agente da Polícia Federal. E nesses primeiros 4, eu pude identificar que eu tinha chance de ser aprovado, e nesses 4 meses eu me dediquei a esse concurso. E o meu diferencial, para mim, é que de fato, eu sabia que eu podia ser aprovado, porque eu regularmente ficava me reavaliando nos simulados, e os simulados apontavam que eu seria aprovado. Não no começo, né, mas assim, se eu projetasse a minha evolução ao longo dos meses, eu tinha certeza que eu seria aprovado. Então, diferente de todo mundo, eu fiz a prova com a convicção de que eu seria aprovado, e isso é um fator que também contribui para a sua aprovação, que é a confiança de você saber o que você está fazendo. Aí você também não ficou nesse, você continuou. Porque eu acho que muita gente está se perguntando assim, essa sua convicção, essa certeza, né, que sabia que ia passar. Isso aí, de qualquer forma, a plataforma que você criou ajuda a dar essa confiança, mas a pessoa já tem que vir com uma certeza. E no cargo que você exercia antes no mercado privado, você também já era uma pessoa que estudava, que lia muito, que tinha muita esse trabalho de usar o raciocínio lógico? Eu tinha uma bagagem que me ajudou em português, raciocínio lógico, em economia, mas, por exemplo, eu não sabia absolutamente nada da parte de direito, mas eu pude medir, imediatamente eu identifiquei que o meu problema eram as disciplinas de direito para a prova de agente, e aí eu pude direcionar o meu estudo àquelas coisas que caíam no edital, mas que eu sabia pouco, porque as coisas que você sabe pouco, você tem maior potencial de ganho. Uhum. Então, durante esses 4 meses, eu foquei exatamente nas minhas fraquezas. Acho que talvez você tenha me entendido mal. No começo do processo, eu não tinha a menor chance de ser aprovado. Mas a cada semana que passava, a minha chance foi se tornando real, até que, assim, na iminência da prova, eu já tinha absoluta certeza que eu seria aprovado. Que bom, né? Isso é muito legal. Agora, Victor, quem pode usar essa plataforma? Como é que faz para acessar? Tem custo? É disponibilizada gratuitamente? Como é que é? Então, a gente disponibiliza, para poder fazer esses simulados, a gente tem um banco de questões que compõem os simulados. Essas questões, a gente disponibiliza gratuitamente. Tem, inclusive, resoluções, e essa é uma etapa muito importante na preparação, porque muita gente entende que estudar é ler, né? É ficar só focado na teoria. Uma das formas mais eficientes de avançar e de medir que o estudo teórico está funcionando é resolver questões. E isso o usuário pode fazer gratuitamente no nosso site, que é o www.qualconcurso.com.br. A gente tem um plano pago que é para dar acesso a esses simulados que fazem essa avaliação e direcionam o candidato para o edital que ele tem mais chance. E uma vez que ele escolher um edital, o site também pondera, a partir do tempo que ele tem para estudar, o que ele tem que fazer a cada dia, quais são as disciplinas que ele precisa estudar. Mas para isso a gente tem um plano à parte. Mas a parte de questões é completamente gratuita. Então vamos repetir já o site aqui, qual concurso, né? .com.br. Muita gente já está anotando e daqui a pouco vai todo mundo acessar. Agora, gente, o mais legal disso é que o Victor disse que o concurso que ele queria mesmo era para perito da Polícia Federal, não é isso, Victor? Isso. E aí no primeiro não deu porque nem tinha edital lançado na praça, mas ele não desistiu não. Aí passou nesse concurso, né? Isso, eu fiquei 4 anos estudando até que saiu o edital que eu queria e tive a felicidade de ser aprovado. Novamente, ao longo do caminho, eu continuei me avaliando, continuei estudando, assim, não é milagroso, o fato de você saber para onde vai não te exime do trabalho de caminhar. Então foram 4 anos de uma caminhada constante, mas com muita paz de espírito, e que é uma coisa que eu vejo que a maioria dos concurseiros não tem. Eu pude ter a serenidade para me manter estudando, sabendo o que eu estava fazendo, porque eu tinha um software para me guiar. Então, isso que é interessante. As pessoas realmente ficam meio desesperadas, não sabem bem se vão para lá, se vão para cá. Você acha, como dica, na sua opinião, que é importante você fazer esse acompanhamento, essa autoavaliação, buscar esses instrumentos, essas ferramentas que possibilitem fazer esse diagnóstico e seguir firme naquela meta, né? Com certeza. O erro da maioria das pessoas é ficar estudando sempre com o edital que está na praça em vista, né? Então, a pessoa está estudando hoje para o IBGE, passa a prova, começa a estudar para o INSS, passa a prova, começa a estudar
a Polícia Civil do Distrito Federal, sem nenhum foco. E isso faz com que elas eternamente permaneçam nesse estado de estudando sem ter resultado, porque elas estão caminhando às cegas em círculos, né? E uma grande parte, eu diria que 4 em cada 5 candidatos estão nessa situação e vão permanecer nessa situação de total cegueira. Sem que você... existem algumas pessoas que, por um ato de fé, baixam a cabeça e estudam até que sejam aprovadas. Isso é relativamente comum dentre os aprovados, né? Para um universo de pessoas que estão se preparando é pouca gente, mas para o universo de pessoas que são aprovadas é relativamente comum. Mas o que eu diria é que o que realmente diferencia quem é aprovado de quem não é a pessoa ter um plano, ter uma meta, ter um foco. Isso faz muito mais diferença do que a carga de estudo em si. Que bom, muita gente está feliz em ouvir isso, porque tem gente que nem tem tanto tempo assim para estudar, e estudar focando numa meta deve facilitar um pouco mais as coisas. E o Vitor, gente, é um vencedor mesmo, porque além de ter conseguido criar essa ferramenta, essa plataforma, ele não foi aprovado só nesses 2 concursos que ele disse, não. Ele também passou no concurso da Controladoria Geral da União, né, a CGU, e em outro ainda também, no especialista em finanças de onde? Da Previc, da Superintendência de Previdência Complementar. Então, se eu fosse você e estivesse estudando para o concurso, eu ia entrar agora na plataforma, né, no site que o Vitor acabou de indicar para a gente, qualconcurso.com.br, para se informar e para tentar fazer esse acompanhamento, esse diagnóstico das suas possibilidades. Aí tem que ter a ver também com aquilo que você pensa em fazer da sua vida, né, Victor? A pessoa tem que dizer, porque passar, eu sempre digo, deve ser horrível passar num concurso, porque quer entrar no serviço público, quer um bom salário, quer isso, quer aquilo, mas passar o resto da vida querendo fazer uma coisa que não tem nada a ver com você, que você não gosta, não tem nenhuma afinidade com aquele trabalho. Então, você tem que direcionar o que você quer dentro de onde haja possibilidade de você ser feliz também, né? Perfeito. Porque senão não tem a menor graça ficar ali o dia inteiro só ganhando salário no fim do mês. Quando você tem uma área em mente, o próprio ato de você se imaginar trabalhando naquela área que você sonha é uma coisa que vai te dar força para, quando tiver que chegar cansado em casa, pensar em descansar, estudar aquelas 2 horinhas que faltam para cumprir o seu planejamento. E esse ato de cumprir o planejamento vai reforçar e vai fazer com que seja mais fácil, que no dia seguinte você cumpra de novo e passo a passo você vai construir o seu resultado, a sua aprovação. Tá, Vitor, vamos para a gente encerrar, vamos falar só mais um pouquinho então da plataforma. Além disso que você já disse para gente, que é oferecido de todos os testes, né, as questões que estão disponibilizadas, são mais de 200 mil questões, é isso? Isso. Muita coisa, né? Meu Deus, acho que quem conseguir fazer 200 mil questões vai estar bem preparado, hein? É possível. 200 mil questões é quase impossível. Eu diria que fizer de 10 a 20 mil questões já está muito bem preparado. Então, e aí você tem uma outra área, essa que você disponibiliza, não é de graça, mas que também é bem interessante, que aí a pessoa pode ter esse diagnóstico, esse direcionamento, é isso, né? Isso. Tá. Além da gente diagnosticar quais são as fraquezas, os problemas que esse candidato tem, o sistema também dá o remédio, que é orientar para ele o que ele deve fazer dia após dia. E a importância disso é que quando você tira o seu foco do produto, né, que é a aprovação, e coloca no processo de estudar, a qualidade do aprendizado é muito maior. Então você tira a ansiedade da aprovação e coloca... Você quebra um objetivo grande em objetivos menores, dia a dia, e tangíveis, né? Porque a aprovação parece uma coisa intangível para a maioria das pessoas, mas estudar 1h30 de direito constitucional hoje é uma coisa tangível que qualquer um pode fazer. É verdade. E, Victor, só para a gente agora encerrar de verdade, para você ter acesso a essa outra área, vai pelo mesmo site, lá tem uma área de cadastro, é isso? Isso. A gente disponibiliza um livro que explica como é essa metodologia, como ela foi construída e como quais são os passos para a aprovação. E a gente disponibiliza esse livro de forma gratuita em outro endereço, que é o www.maquinadeaprovação.com. Maquinadeaprovação.com. Isso, sem o BR. Nesse site você consegue baixar o livro que tem mais informações sobre isso que eu passei e dá um passo a passo do que precisa ser feito para você ser aprovado, e tem outras dicas, e é um material muito interessante e completamente gratuito.
Ai, que ótimo, gente. Então, vamos lá, vamos acessar já www.maquinadeaprovação.com. Aí você tira todas as dúvidas, fica sabendo como utilizar a plataforma e vai ser bem sucedido. Vai escolher aí os melhores concursos, como fez o Victor, e depois vai poder escolher em qual você vai ficar. Já pensou coisa boa? Não só em um, mas em vários, que nem as pessoas que têm essa luz, assim, de entendimento de como chegar lá, conseguem fazer. Victor, adorei conversar com você. Muito obrigada. Parabéns pelo seu sucesso. E tomara que seja muito boa mesmo essa plataforma. Eu vou entrar lá também. Até que vou me preparar para um concurso, sabe? Obrigado. Eu agradeço suas palavras e estou à disposição sempre que você quiser conversar. Ok, Victor. Muito obrigado. Um abraço para você. Uma boa tarde. Um abraço. Concurseiros.com Tarde Nacional. Menores, dia a dia e tangíveis, né? Porque a aprovação parece uma coisa intangível para a maioria das pessoas, mas estudar 1h30 de direito constitucional hoje é uma coisa tangível que qualquer um pode fazer. É verdade. E Victor, só para a gente agora encerrar de verdade, para você ter acesso a essa outra área, vai pelo mesmo site, lá tem uma área de cadastro, é isso? Isso. A gente disponibiliza um livro que explica como é essa metodologia, como ela foi construída e como quais são os passos para a aprovação. E a gente disponibiliza esse livro de forma gratuita em outro endereço, que é o www.maquinadeaprovação.com. Maquinadeaprovação.com. Isso, sem o BR. Nesse site você consegue baixar o livro que tem mais informações sobre isso que eu passei e dá um passo a passo do que precisa ser feito para você ser aprovado, e tem outras dicas, e é um material muito interessante e completamente gratuito. Ai, que ótimo, gente. Então, vamos lá, vamos acessar já www.maquinadeaprovação.com. Aí você tira todas as dúvidas, fica sabendo como utilizar a plataforma e vai ser bem sucedido. Vai escolher aí os melhores concursos, como fez o Victor, e depois vai poder escolher em qual você vai ficar. Já pensou coisa boa? Não só em um, mas em vários, que nem as pessoas que têm essa luz, assim, de entendimento de como chegar lá, conseguem fazer. Victor, adorei conversar com você. Muito obrigada. Parabéns pelo seu sucesso. E tomara que seja muito boa mesmo essa plataforma. Eu vou entrar lá também. Até que vou me preparar para um concurso, sabe? Obrigado. Eu agradeço suas palavras e estou à disposição sempre que você quiser conversar. Ok, Victor. Muito obrigado. Um abraço para você. Uma boa tarde. Um abraço. Concurseiros.com Tarde Nacional. Se você quiser conversar. Ok, Victor. Muito obrigado. Um abraço para você. Uma boa tarde. Um abraço. Concurseiros.com Tarde Nacional.